Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz. Está feliz nessa manhã? Que bom que nós estamos aqui para mais uma escola dominical. Como já temos falado, esse mês, já estamos aí dia 25 de janeiro, e esse mês as duas aulas passadas também foram nesse formato online, e é muito bom. Porque não importa se é online ou se é presencial, o que importa é que nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos nos envolvendo com a palavra de Deus, porque nós dependemos desse Deus. Então, sempre é bom, seja no presencial ou seja no online, sempre é bom estarmos juntos, estudando e sempre nos preparando para continuar caminhando essa caminhada que se chama Jesus. Isso é uma preparação. E eu te convido nessa manhã, você já ouviu há 2 domingos passados, foi a nossa primeira aula do primeiro tema dessa paixão contagiante. Nós falávamos de paixão contagiante por Deus. O segundo domingo passado, o pastor trouxe a paixão contagiante também, e eu quero terminar essa terceira aula com a paixão contagiante pela igreja. E se você não viu as duas outras aulas, que você possa voltar aí no YouTube e assistir Paixão Contagiante, uma série muito especial. Paixão por Deus, paixão por santidade, e o fechamento dessas 3 aulas, paixão pela igreja. Eu te convido a você fechar os seus olhos. Jesus, nessa manhã nós te louvamos pelo dom da vida, nós te louvamos porque nós somos agraciados pela tua presença, e obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos permite, mais uma manhã, mais um domingo, uma semana que se passou, uma semana que está se iniciando. Nós queremos colocar tudo nas tuas mãos. E nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar, podendo, Senhor, te conhecer. E nessa manhã nós te pedimos, nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, como eu já disse na minha primeira aula, 2 domingos passados, e o pastor também disse aqui, eu disse no domingo retrasado e ele no domingo passado, como nós estamos num formato online, não dá para a gente conversar, tirar nossas dúvidas rapidamente, mas se você tiver alguma dúvida dessa lição, desse compartilhar, você pode estar enviando aí para nós, no particular, ou depois, quando nós retornarmos desse período de férias, você também pode conversar com a gente, tá bom? A paixão contagiante que a gente vai fechar é a paixão contagiante pela igreja. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Quando eu fui estudar para poder estar aqui nessa manhã, eu fiquei muito impactada com o que a lição traz para nós. Claro que a paixão contagiante por Deus é algo incrível, e nós vimos isso. Por santidade é o que a gente precisa buscar todos os dias. Mas eu confesso para você que essa paixão contagiante pela igreja realmente mexeu comigo. Mexeu comigo porque aqui está falando de algo que é de Deus para com cada um de nós. E se Deus ama tanto a igreja, se Deus ama tanto o seu povo, se Deus ama tanto os seus filhos, nós também devemos amar a igreja, assim como Cristo amou, assim como Cristo ama. E só para lembrar você, o que é paixão? Paixão é um sentimento intenso, um sentimento avassalador, um sentimento de forte atração, que gera dependência, gera muitas vezes euforia. E o que é contagiante? Significa que algo ou alguém espalha facilmente aquilo que contagiou ela, uma pessoa para outra, e pode ser também levado de um lugar para o outro facilmente. E é claro que eu estou falando aqui do lado bom, né? Alegria, entusiasmo, isso que é paixão contagiante.
E aí a lição dessa manhã traz para nós uma pergunta. Eu disse há 2 domingos atrás que o pastor Daniel, que gosta, né, de fazer perguntas nos seus compartilhar, nos seus sermões. Mas olha que interessante. Se você é casado ou casada, como se sente ao ver seu cônjuge sendo maltratado por alguém? Se você é solteiro ou solteira, quais são os seus sentimentos ao ver sua mãe sendo maltratada? Olha que interessante, é uma pergunta que vai permear toda a nossa aula nessa manhã. E você já deve estar entendendo aonde eu quero chegar com essa pergunta. Se você é casado, como você se sente vendo o seu cônjuge ser maltratado por alguém? Ou se você é solteiro, qual é o seu sentimento ao ver sua mãe ou seu pai sendo maltratado? A Bíblia compara a igreja a uma noiva e a uma esposa. O Senhor é apaixonado pela igreja e o Senhor se importa com tudo que lhe diz respeito. Olha que frase mais impactante. A Bíblia compara a igreja a uma noiva e a uma esposa, e Cristo, o Senhor das nossas vidas, Ele é apaixonado por essa igreja, e além dele ser apaixonado, Ele também se importa. Por isso que eu fiz a pergunta: como nós nos sentimos ao ver quem nós amamos sendo maltratado? E muitas vezes as pessoas têm maltratado a igreja. Muitas vezes lideranças, pastores, pastoras, pessoas influentes têm maltratado a igreja de Cristo, que sou eu e você. Ao ver a sua igreja sendo maltratada, Jesus fica irado, e por zelo e cuidado, e Ele atua em socorro e proteção. Quando a vê sendo cortejada por outros e cedendo à tentação, ele fica enciumado e entristecido. Olha como isso é importante nós sabermos. O Senhor, Ele nos ama tanto, ao ponto de ficar triste, de ficar irado, quando alguém nos maltrata. Quando alguém maltrata a criação, quando alguém maltrata os filhos do Senhor. Se Deus é tão apaixonado pela igreja a ponto de sentir ciúmes, paixão pela igreja é algo que também deve estar no coração daqueles que são apaixonados por Deus. Meu irmão, eu vou repetir essa frase, porque ela é importante demais para nós entendermos essa paixão contagiante pela igreja. Se Deus, Ele é tão apaixonado pela igreja dele, a igreja de Cristo, a ponto de sentir ciúmes, então a paixão pela igreja, a minha paixão e a sua paixão pela igreja é algo que também deve estar no coração daqueles que são apaixonados por Deus. A paixão não pode se limitar apenas a um sentimento, ela deve nos motivar a nós agirmos. Meu irmão, não basta nós sermos só apaixonados, nós precisamos agir, nós precisamos nos mover, nós precisamos defender essa igreja. Não que a igreja precise ser defendida, meu irmão, não entenda que eu estou falando isso no sentido literal, ao pé da letra, mas nós precisamos nos importar ao ponto de nós defendermos a igreja de Cristo. Ah, como é importante nós sabermos isso. Paulo trata desse tema quando escreve aos Efésios: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui: maridos, ame cada um a sua mulher, porque é assim que Cristo amou a igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo.
Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. E além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Esse texto está baseado lá em Efésios 5, de 25 a 29. Cristo, ele faz isso com a igreja, ele cuida da igreja. E quem é a igreja, meu irmão? Sou eu e você. E como que nós temos tratado a igreja de Cristo? Meu irmão, às vezes nós somos tentados a falar mal do lugar em que estamos. Às vezes nós somos tentados a falar mal do irmão. Às vezes nós deixamos de congregar porque você ouviu algo que você não gostou, ou alguém te ofendeu, e aí nós sabemos que isso é comum acontecer, e está tudo bem você de repente ficar triste, mas eu quero dizer para você, que aqui a alerta é para que eu e você possamos ter essa paixão contagiante pela igreja, assim como Cristo faz com cada um de nós. Ele não desiste da sua igreja. Meu irmão, quando nós entendemos isso, nós temos uma paixão contagiante pela igreja que o Senhor colocou aqui na terra. Paixão pela igreja é se entregar em favor dela. Paulo enfatiza que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como então Jesus amou sua igreja? Jesus amou sua igreja se entregando em favor dela, porque Jesus é apaixonado pela igreja. E nós também devemos nos entregar por ela, investindo, sabe o quê? Olha o que eu vou falar aqui, os nossos recursos, investindo no nosso serviço, trabalhando, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos no lugar que Ele nos plantou. E aqui eu quero ter uma palavra muito especial em relação a isso. A nossa igreja metodista em Tremembé, meu irmão, o Senhor te plantou aqui, o Senhor te colocou aqui. Então sirva essa igreja, ame essa igreja, com o seu serviço, com o seu trabalhar, com a sua presença, com os seus recursos, com a sua vida, em nome de Jesus. A paixão pela igreja pede que você, pede que nós sejamos apaixonados por Deus, que a gente possa se dispor a dar o nosso tempo, a dar o nosso dinheiro, a dar nossa energia em prol dela. Meu irmão, eu não estou falando aqui que nós precisamos ser uma igreja ativista, que temos muitas coisas para fazer e a gente não tem tempo para outras coisas, não. Mas quando eu e você temos uma paixão contagiante pela igreja ao qual o Senhor nos plantou, e essa igreja aqui, metodista em Tremembé, no dia de hoje, nós precisamos entender isso, que nós precisamos nos doar, nos dar, entregar a Ele aquilo que somos e aquilo que temos. Paixão pela igreja é trabalhar para edificá-la. Jesus se entregou a favor da igreja para santificá-la, de modo que ela seja apresentada gloriosa, santa e inculpável. Como noivo apaixonado, Jesus está trabalhando pela edificação da sua amada. Paixão pela igreja é trabalhar para que a gente possa edificá-la. Como é bom nós podermos dizer isso e falar isso. Meu irmão, eu sei que nos dias de hoje, a nossa vida tem sido ocupada com tantas outras coisas, com tantos afazeres. Hoje em dia, homens, maridos e mulheres precisam sair para ganhar o pão, para trabalhar. Os filhos começam a trabalhar mais cedo, a estudar, e aí vem toda a demanda do dia a dia da vida. Mas eu quero dizer para você que paixão contagiante pela igreja é trabalhar para edificá-la. Meu irmão, Jesus não vai vir aqui e Ele vai fazer isso. Ele deu esse poder, me entenda, poder no sentido de, Ele nos empoderou para que eu e você pudéssemos fazer isso, ide por todo mundo e pregar o evangelho, fazer isso, cuidar das viúvas, das pessoas que precisam, meu irmão, e isso é edificar a igreja. Paixão pela igreja se manifesta ao sermos motivados a trabalhar pela sua edificação a cada um de nós, e isso faz parte da nossa vida. Meu irmão, trabalhar pela igreja, para edificar, não é papel somente de uma liderança, de um pastor, de uma pastora.
de um missionário ou de uma missionária, mas é papel de todos nós. Paixão pela igreja é cuidar. Jesus cuida e alimenta a igreja assim como alguém faria com o seu próprio corpo. A palavra nos diz isso. E paixão pela igreja implica em cuidado. O cuidado, esse cuidado, ele é motivado pela paixão, que nos leva a ter zelo. Paixão pela igreja nos leva a cuidar e a zelar por ela. Meu irmão, o convite para nós nessa manhã é para que a gente possa ser um corpo, um só corpo. E esse corpo, ele é manifestado quando a gente anda junto, quando a gente chora junto, quando a gente sorri junto, quando a gente trabalha junto, quando a gente passa pelas crises juntos, quando a gente passa pelos momentos bons juntos. Isso é edificar a igreja, unidade, comunidade. Paixão pela igreja é cuidar. Mas como nós podemos cuidar além de tudo isso que eu já falei? Essa pergunta Paulo responde com essas palavras em sua carta. Paixão pela igreja. Como prisioneiro do Senhor, eu rogo que vocês vivam de maneira digna na vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meu irmão, aqui Paulo está dizendo, façam todo o possível, porque aquilo que você não puder fazer, Deus vai fazer, mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Faça todo o possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu quero caminhar para o final dizendo, Efésios 4, de 1 a 4, cuidado e zelo, que a paixão pela igreja nos induz e se manifesta na conservação de sua unidade. Meu irmão, eu não sei o que você entende por cuidar da igreja para que ela possa ser edificada. Como que a unidade pode ser mantida? Pelo vínculo da paz. Isso é quando existe paz entre os irmãos. Meu irmão, eu e você precisamos ser aqueles que trazem paz, aqueles que realmente buscam a paz em todo o tempo. Nós precisamos ser geradores de paz. E eu concluo a grande importância de se conservar a unidade da igreja é que ela possa ser um lugar que o poder de influência exista na sociedade sobre as trevas. Meu irmão, o mundo jaz do maligno, mas eu e você somos convidados a nós sermos esses contagiantes, apaixonados pela igreja, ao ponto de nós sermos esses que trazem a paz e verdadeiramente transpiram a paz. Está escrito que as portas do inferno não poderão resistir à igreja. Mateus 16, 18, e que a igreja seja reconhecida pela unidade do amor. Olha isso, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, disse Jesus em Mateus 12, verso de número 25. O poder de transformação social da igreja está na nossa unidade. Sem unidade, ela é como Sansão sem os seus cabelos. Perde a força e é derrotado pelos inimigos. Meu irmão, nessa manhã o convite do Senhor é nosso. É para que eu e você possamos ser apaixonados pela igreja de Cristo. É que eu e você possamos ser apaixonados pelo lugar que Ele nos plantou, ao ponto de nós sermos esses gerenciadores de paz e viver em paz e querer que as outras pessoas vivam no nosso meio. Não tenha vergonha do lugar que você está plantado, mas que você possa se regozijar. E eu concluo
nessa manhã que paixão pela igreja foi o último tema desses 3 domingos. Paixão pela igreja se manifesta por amor, da entrega, do trabalho, do cuidado para a igreja, e que essa igreja seja edificada e a sua unidade seja mantida. A igreja é a noiva amada de Cristo, e como noivo apaixonado, age no favor dela. É impossível não amar o que Jesus ama. Paixão por Deus resulta em paixão pela igreja. Eu vou repetir: é impossível não amar. Um pequeno problema técnico aqui, não é só no presencial, mas no online acontece isso também. Acabou a bateria do microfone, mas eu estava repetindo essa frase: é impossível não amar o que Jesus ama. E paixão por Deus resulta em paixão pela igreja. Meu irmão, minha irmã, que essas 3 aulas, paixão contagiante, possa realmente ter contagiado a sua vida. E que você e eu possamos, nesse ano de 2026, já é fevereiro, semana que vem é fevereiro, mas que nós possamos continuar com essa mesma paixão, de vir à igreja, de servir a Cristo, de servir aos irmãos e de viver aquilo que Jesus espera que vivamos. Amém? Meu irmão, minha irmã, logo mais às 19 horas nós temos o nosso culto de louvor e adoração, então venha com a sua família, traga mais alguém, em nome de Jesus. Dia 1º nós teremos uma aniversariante muito especial, Angelina estará aniversariando, então se você vier logo mais, na semana que vem no culto, você vai poder dar um abraço na Angelina, dia 1º de fevereiro, e semana que vem nós retornamos com a nossa escola dominical de forma presencial. Tá bom? Então hoje encerra aqui as nossas EBDs de forma online. Então semana que vem, dia 1º de fevereiro de 2026, nós retornamos com a nossa escola dominical às 9h30 da manhã. E como eu disse, às 19 horas nós temos o nosso culto, e um culto especial, culto de ceia do Senhor, tanto pela manhã quanto pela noite. E semana que vem também, dia 1º, a família pastoral, eu, pastor Daniel, Sara e Clara, nós vamos estar sendo acolhidos para mais um ano nessa comunidade de fé. Então nós esperamos vocês. Vamos orar? Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui estudando mais um domingo a Tua Palavra. Senhor, muito obrigado, e que nós continuemos sendo apaixonados por aquilo que o Senhor é apaixonado, e nós sabemos que o Senhor é apaixonado pela Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial. Nos dê um domingo de alegria, de paz, e que possamos logo mais pela noite retornarmos à Tua casa. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Bom domingo, irmão. Fiquem com Deus e até logo mais às 19 horas. Abraços.